Bom, pessoal, continuando aqui nosso estudo sobre poliedro, nós vamos falar hoje sobre o prisma, os prismas, né? Porque são vários. O prisma, ele é um poliedro convexo com pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes. O que isso quer dizer? Esse prisma aqui é um exemplo que tem mais de um par de lados opostos paralelos e congruentes. Porque, olha, a base dele é um polígono com 6 lados. Então, temos que a base e a parte superior aqui são faces opostas, paralelas e congruentes. Temos que lembrar que no paralelismo, essas faces, elas não se encontram, elas não se cruzam, elas são paralelas. Então, temos aqui também as faces laterais, elas são paralelas, elas são congruentes, são idênticas, tá? E é isso, elas são paralelas e congruentes. Aqui, também, nesse prisma, eu tenho pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes, que são essas faces aqui, olha, essa e essa. Então, essas faces laterais, elas não são paralelas. Como vocês podem ver, uma é ligada à outra por uma aresta. E quando existe isso aqui, não existe paralelismo. Então, o conceito já diz, elas têm que ser paralelas e congruentes. Elas podem ser congruentes, mas elas não são paralelas. Mas aqui eu tenho esse par de, olha, esse par de faces que são congruentes. Então, isso aqui me dará a certeza de que esse prisma é um prisma, esse poliedro é um prisma, porque tem pelo menos um par de faces paralelas e congruentes. Aqui também eu tenho a base e a parte superior, que são faces paralelas e congruentes, assim como também nas laterais. Aqui também eu tenho o cubo, um exemplo de poliedro com faces iguais, né, congruentes. Aqui também é a mesma coisa, eu tenho um outro prisma no formato de uma caixa com faces paralelas e congruentes. Aqui eu tenho essas faces que são paralelas e congruentes, assim como também eu tenho essas duas, a base e a parte superior. Bom, aqui eu tenho também alguns tipos de prisma. O prisma, ele pode ser reto ou oblíquo. Ele é reto quando ele forma um ângulo de 90 graus aqui com a sua base, tá? Com a base, ou ele forma ângulos de 90 graus, né? Ele pode ser reto quando ele forma ângulos de 90 graus e oblíquo quando ele tem um formato, né? Ele forma ângulos diferentes de 90 graus. Então, é como se eu tivesse uma caixa meio que torta, enfim. Aqui eu vou ter um prisma oblíquo. Temos também, pessoal, dois prismas aqui que são que tem algumas características bem interessantes. Aqui eu tenho um paralelepípedo. O paralelepípedo, ele tem as 6 faces compostas por 3 pares de lados paralelos e congruentes. Então, eu posso dizer que essa face é igual a esta,
essa face é igual a esta, e essa face aqui também é igual a esta. Então, é formado por três pares de faces paralelas e congruentes. Eu tenho aqui também o cubo. O cubo, ele é formado por 6 quadriláteros, 6 quadrados idênticos. Então, podemos dizer que todas as arestas do cubo têm a mesma medida. Todos os lados aqui, consequentemente, têm a mesma medida. Então, o cubo, ele tem os 6 lados, as 6 arestas com as 6 faces com a mesma medida e também todas as arestas têm a mesma medida. Então, são casos assim, com identificações diferentes, né? E serão importantes na hora da resolução, das questões, tá bom?